Fala aí galera, beleza? Cleito Felipe aqui para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu estou falando de um assunto bem legal que eu já utilizo no meu desenvolvimento. Tá linkado com o vídeo anterior, então quem não viu o vídeo anterior ainda, vai lá, vê o vídeo, é rapidinho, já entende mais ou menos o que é o assunto. Volta aqui e continua vendo esse que vai ser bem interessante, vai estar fazendo a utilização do conteúdo daquele vídeo neste vídeo, agregando coisas a mais. Então desde já peço para se inscrever aí no canal, dá aquele like se gostar do vídeo, beleza? E é nóis, vamos lá. Nesse vídeo eu venho trazer para vocês uma dica bem legal do C Sharp que eu já utilizo em muitas coisas que eu faço quando eu estou utilizando enumeradores, principalmente para ter alguma mensagem de tratamento ou textos específicos dentro de utilizar algum enumerador para de repente um combo box, alguma coisa do tipo. E o mais legal desse enumerador, desse modelo que eu utilizo os enumeradores, eu utilizo extension methods. Então, para quem não sabe o que é o extension methods, é, fica a dica, tem o vídeo aqui, vai estar linkado aqui nesse vídeo e também vai estar a descrição, o link abaixo aí na descrição, do eu explicando o que são extension methods de uma maneira bem simples. Então é só ir lá, qualquer coisa também segue aí minhas redes sociais, eu sempre vou estar compartilhando conteúdo. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho dessa questão dos enumeradores. Então, primeiro para vocês eu vou falar o que é o enumerador, como que ele funciona. Vou criar uma classe que vão ser úteis para nós, que vão ser, por exemplo, enum útil, string value attribute e enum extension, né? E a gente vai fazer a utilização dessa estrutura que a gente vai criar. Então, primeiramente, o que são os enumeradores? Enumeradores, ou enum, como a gente costuma chamar, é um tipo distinto que consiste em um conjunto de constantes nomeadas, que denominamos como lista de enumerador. Então, como a gente pega um combo box, por exemplo, com três status, né, de ativo, inativo e, sei lá, cancelado, ou ativo, inativo e pendente, perdão. Esse tipo de informação, muitas vezes ela está hardcode no combo box, como ela também muitas vezes está num enumerador, porque futuramente ela pode ter outro tipo e daí fica mais fácil você dar manutenção nesse código. Então a gente usa esse tipo de coisa para listar os nossos conteúdos, principalmente no combo box, ou realmente uma mensagem de erro. Eu coloco várias no enumerador e a hora que eu cair num erro X, eu pego esse retorno e devolvo no meu tratamento. Esse tipo de coisa. E visto que a gente tem essa explicação simples e rápida, então nada mais é do que uma lista de itens nomeados, né? Vamos direto para o nosso Visual Studio para a gente já ver um exemplo aqui de um enumerador. Então eu criei aqui no meu Visual Studio, deixa eu só abrir aqui, beleza? Eu criei um enumerador do tipo transporte, que ele tem carro, avião e moto. São três itens, ok, bem simples. E o que a gente pode fazer para verificar esse numerador? Aqui eu tenho um exemplo, mas não vou mostrar ele ainda. Então eu vou pegar esse Hello World, ou melhor, só o Hello World. Eu vou utilizar aqui dentro dele o próprio enumerador, que é o transporte. Ok, ele já achou ali para mim. Ponto, carro. Ok. E ele eu já posso dar um console. Ponto read key, só para guardar meu comando, certo? E eu posso rodar ele aqui. Ele vai compilar aqui para mim. Ele subiu aqui a aplicação. E ok, ele listou aqui carro para mim. Certo? Então vou parar aqui. Uma outra maneira da gente estar vendo qual que é o item, né, desse numerador, porque como vocês viram, temos três itens aqui. Então quando que eu sei que esse aqui é 1, 2, 3, ou na verdade 0, 1, 2? Preciso pegar esse número, por exemplo. Como que eu posso fazer? Simples assim. Eu fiz um cast, vou compilar, e ele trouxe para mim aqui o item 0, que é o meu carro.
Ok, bem simples, bem legal. Porém, a gente pode estar fazendo de uma outra forma, um pouco mais elaborada, para a gente poder utilizar esse retorno, certo? Então eu vou comentar esse carinha aqui e vou descomentar este exemplo que eu tenho aqui, certo? Então o que eu estou fazendo? Eu estou populando numa string o retorno do meu numerador para a entrada carro. Estou criando uma variável do tipo string aqui chamada resultado, que é uma string vazia. E eu estou fazendo um switch da entrada carro. Então eu vou verificar. Se é carro, o resultado vai ser um Onix 4 porta 1.4 flex. Se é avião, Airbus A380. Se é uma moto, Honda CB300. E se o resultado não tiver nada, né? Se não for nenhum desses, aí vai dar sem valor. Simples assim. E daí aqui eu poderia simplesmente pegar e colocar o meu resultado, depois que eu populei o resultado no meu console, né? .writeLine e jogar a variável resultado. Beleza. Como a gente está vendo que eu estou setando carro aqui, a gente já sabe o que ele vai retornar, certo? Então vamos lá. Ele tem que retornar para mim o Onix 4 portas. E ele retornou Onix 4 portas. Beleza. Só que veja como seria complicado fazer sempre isso, porque eu tenho que fazer esse switch para mim saber quem é quem para mim dar esse retorno, certo? Então, qual que seria uma maneira simples de fazer isso, pensando numa manutenção mais a longo prazo? Se eu precisasse fazer isso de uma maneira com mais frequência, tá? Daqui a um tempo eu vou ter que fazer eu vou colocar um novo enumerador. Por consequência, eu vou ter que vir aqui nesse switch e colocar mais uma condição. Não fica legal, certo? Então, a gente pode melhorar um pouco esse código utilizando e a utilização do enum, podendo fazer uma combinação de classes que a gente possa estender o enum para facilitar a nossa vida. Então a gente vai criar uma classe chamada enumútil, né? Vamos lá, deixa eu criar aqui uma classe nova, new item, tipo classe, e eu vou colocar aqui enumútil. Ele já criou aqui para mim, certo? Só que essa classe ela tem que ser pública, né? E estática. Por que ela tem que ser pública e estática? Porque eu não quero instanciar ela. Eu não quero ter que instanciar ela, porque ela vai fazer parte do extension, né? Então, não preciso fazer esse tipo de extensão. E aqui eu vou criar uma classe do tipo public static também, chamada, ela é do tipo IEnumerable, do tipo T, né? Então, ela é genérica, com o nome de getValues. Ok? Beleza. Esse getValues, ele é do tipo generic aqui, né? Vocês me desculpem que eu tô com um pouquinho de gripe. E aqui eu vou dar um return enum ponto getValues. Ok? Então eu estou retornando esse cara. E ele é typeof do tipo T que ele recebeu na chamada. Ele faz um cast de T. Aí aqui ele não está reconhecendo porque eu preciso
Peraí. Opa, esqueci de uma coisa aqui, né? Isso aqui. Beleza, tá faltando o link aqui para mim. Ok. Então agora ele tá certo o meu getValues, beleza? Então o que que eu tô fazendo aqui? Eu tô criando um útil, né? Que ele é do tipo enumerable getValues, então eu vou conseguir usar esse getValues lá na frente. E ele retorna o tipo, né? O typeof aqui, genérico, e ele faz um cast para a classe genérica que eu estou chamando. Beleza. Essa aqui é a primeira coisa que a gente precisa fazer. A segunda é criar aquela variável. Lembra que eu falei para vocês? Essa aqui, ó, string value attribute. Como que eu crio ela? Eu vou lá criar mais uma classe nova, né? String value attribute. Ok? E ela, como a nossa outra classe ela era pública, essa aqui também é, porém essa é uma classe sealed. A classe selada. E eu escrevi errado. Então um A mais aqui. É uma classe selada, então ela não pode ser modificada, né? E o que acontece aqui? Ela vai receber de attributes para ela poder fazer a nossa configuração. Então, assim, ela herda de atributos algumas coisas. Então, eu vou criar aqui um public do tipo string, chamada string value. E como ela é uma propriedade, eu dou um get e um set. Ok. E o nome está errado aqui. Value. Beleza. Essa é a nossa propriedade. E aqui eu vou criar um construtor para essa classe. CTOR, né? Para criar automático ali para mim. Só que esse construtor, o que que acontece? Ele recebe uma string, que eu vou chamar de value, e eu dou um dis, ponto. O meu string value, que eu acabei de criar aqui em cima, e vou dar um value. Perfeito? Então, minha classe string value attribute está criada. Então, eu tenho uma propriedade chamada string value, e aqui no meu construtor eu recebo o que vier dela aqui para mim popular aqui dentro. Então, beleza, temos duas classes criadas. Qual que seria a terceira classe? Seria a nossa enum extension, certo? Esse carinha aqui. Então, vamos lá. Pode parecer que no começo dá muito trabalho criar todas essas classes e tudo mais. Mas numa manutenção um pouco mais que a gente precisa fazer mais vezes, adicionando mais recursos e tudo mais, isso vai valer muito a pena. Então, beleza. Agora que eu já tenho as minhas outras duas classes criadas, eu vou criar a minha classe string, ou minha enum extension. Ela é do tipo public, certo? Porém, como ela é extension, ela é estática. Ela é uma classe estática, ok? Então, eu vou criar meu método public static do tipo string, chamada get string value, beleza? Ok. Aí, como eu estou usando ela como uma extensão, eu preciso dar um dis enum, certo? Então, ela já está herdando de enum e o value, ok? Beleza.
Aí aqui a gente tem que fazer alguns tratamentos. Eu tenho que criar um type, que é um type, que o que ele é? Ele é o value que eu acabei de receber, ponto getType. Quero pegar o tipo desse cara, beleza? Agora eu crio um field info, né? Ctrl ponto aqui para adicionar as reflections, porque aqui eu vou usar reflection. Então eu crio o nome de field info, que é igual o type que eu acabei de obter aqui, beleza? Ponto get field. E quem que eu passo aqui dentro? Meu value ponto toString, certo? Então aqui eu já tenho essas duas classes criadas aqui, perdão, essas duas classes não, esses dois tipos criados aqui, meu tipo type, meu tipo field info já criado e setado o valor nele, né? Aí agora eu faço o que? Eu pego string value attribute, certo? Crio um array dele, dou o nome de... Poderia dar algum desses nomes aqui, mas eu vou dar como attribute, ok? Vou dar um igual aqui. Ou melhor, né? Para deixar um nome mais fácil de entender, vou dar o mesmo nome que está aqui. Beleza. Aí aqui eu passo o meu field info ali que eu acabei de criar ele. Ponto get custom attributes. Certo? Então aqui eu faço isso. E dou um as. Já vou preencher mais coisa ali dentro. String attribute. E o array aqui de novo, certo? Aí aqui dentro o que eu preciso fazer? Aqui dentro eu preciso colocar o meu typeof. Ok, meu typeof. E passar dentro dele o string attribute false. Certo? Eu vou fazer o seguinte, que aqui está meio difícil. Aqui, beleza. Vamos ver aqui o que ele pode estar fazendo. Aqui eu coloquei um parênteses a mais. Ok. E eu não coloquei o parênteses aqui. Eu fechei o parênteses no lugar errado. Beleza. E aqui um ponto e vírgula. Ok. E agora eu dou o meu return, que nada mais é do que o meu string value attributes, certo? Que eu acabei de criar. Ponto length. Aí aqui eu faço uma expressão, se ele for maior que zero, então eu dou o meu string value attributes, passo aqui zero, ponto, string value, se não, eu passo null, ok? Então,
Toda vez que eu chamar esses caras aqui, ele vai verificar se existe algum valor que está sendo passado aqui. Está verificando. É maior que 0? Sim. Então eu devolvo o valor que ele tem no string value. Se não, eu devolvo nulo. Então ele vai receber o valor do enum diretamente, certo? Então, ok. Aqui a gente criou a nosso extension do enum. O que a gente precisa fazer agora para isso funcionar dentro lá do enum? Então eu vou lá no meu enum, certo? Nesse carinha aqui. E agora, simplesmente faço isso. Dentro do carro, em cima do carro, né? O que eu preciso colocar? Colchetes, string value. Ó, ele já reconheceu ali para mim, certo? Abre e fecha parênteses. E aqui eu passo aquela frase do primeiro teste que a gente fez. Esse carinha aqui. Faço o mesmo. Eu vou até copiar aqui, porque eu só vou trocar o texto lá interno. Para o avião. E para a moto. Então, vem aqui no avião. Ok. Na moto. Ok. Beleza. Feito isso, como que a gente pode testar esse carinha aqui? Simples. A gente pode testar simplesmente substituindo o nosso switch aqui. Então, por exemplo, se é carro, qual o retorno que eu tenho que dar? Posso pegar esse cara aqui. Aqui ainda é um exemplo bem básico, né? Bem simples, porque ele também não vai... A quantidade de código ainda vai ser a mesma, né? Mas a gente pode fazer dessa maneira, que aqui é mais para vocês verem o retorno que ele vai dar. Como a gente poderia utilizar de outra maneira também, sem problema nenhum. Então, aqui, daí aqui é avião. E aqui seria moto. Beleza. Aqui a gente está passando carro, então o retorno tem que ser qual mesmo? Onix 4 portas. Vamos rodar. E tá lá, ele devolveu já o Onix 4 portas. Viu como foi simples? Aí, aqui, beleza. Cleiton, você não mudou o switch. A linha de código continua a mesma, porém o texto já não está mais hardcode ali naquele trecho. Então, ele já está no outro lugar. O que facilitaria também? Em vez de eu simplesmente fazer todo esse switch, eu não estou entrando aqui com o valor carro aqui. Então, eu poderia já, de repente, ocultar isso aqui, né? E, ao invés de passar essa entrada aqui toda, eu poderia simplesmente pegar esse resultado aqui, sabendo o que eu estou fazendo, né? Lógico. Aqui eu não preciso da entrada, nesse caso aqui. Eu vou rodar, compilar, e o retorno vai ser o mesmo. Então, daqui para frente é só eu trocar esse cara aqui, que ele vai estar funcionando. Eu não preciso passar a informação direta. Então, eu elimino a necessidade, por exemplo, do switch num caso específico. Aqui eu deixei o switch para ficar fácil de entender como cada um vai devolver, mas eu elimino essa necessidade aqui. Então, eu já tenho o meu retorno diretamente no meu enum. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, é uma dica simples, é rápida para entender como funciona, não é um exemplo real. Espero estar trazendo mais exemplos assim. Para dizer que não é um exemplo até que real, você pode estar utilizando, mas não é tão grande. Mas é um exemplo que dá para utilizar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente tem muita mensagem de erro para ser tratada. Eu acho que dessa maneira fica bem legal. Então você pode ter ali erro, warning, né? E customizar essa mensagem e colocar ali no seu string value para ele conseguir entender. Então, esse fonte está lá no meu GitHub. É só ir lá no meu GitHub, né?
que é o Cleiton Felipe, que vocês podem ver aí embaixo. Isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, uma dica simples, rápida, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e vai facilitar muito a nossa vida. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá aquele like, deixa um comentário, comenta aí se vocês acharam interessante a utilização de Enum com extensions para facilitar a vida para algumas coisas. Vou estar tentando trazer conteúdos mais reais nesse caso, para ver a utilização com mensagens de erro, por exemplo, combo box, que são coisas que é interessante para o nosso dia a dia. Esse aí foi só um exemplo prático e rápido para vocês entenderem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então se inscreve aí no canal, dá o like, comenta, compartilha com seus amigos quem vocês acharem que é interessante. E segue aí os vídeos, segue todas as minhas redes sociais aí que eu deixei no PPT do conteúdo e vão estar linkadas aqui embaixo também. Beleza? É isso aí e até o próximo. Valeu!